Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doses de Atipicidade. Esse podcast que foi criado com a intenção de trazer informação de qualidade sobre o autismo e a neurodiversidade. Então, se você está aqui porque você tem interesse sobre esse tema, eu vou te fazer um pedido. Compartilhe com quem também pode se beneficiar com essas informações. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse canal do Doses de Atipicidade. Esse programa acontece às terças-feiras, sempre, 12h30, com a intenção de trazer sempre ou uma mãe atípica, né, que tem uma criança que tem uma vivência na sua prática, ou um profissional que também seja especialista na área, que atenda pacientes atípicos. E hoje, a convidada do dia super especial é a Kelly Rodrigues. Kelly, obrigada por ter aceitado o convite Adorei do o convite. Doses de Atipicidade. E, por favor, se apresente. Bom, eu sou também neuropsicóloga, né? Empresária nessa área da saúde mental, mas de formação psicóloga clínica e neuropsicóloga. E autora, coautora, organizadora, né, desse livro, do Psicoeducação. E compartilhar aqui com você a melhor forma da gente combater a discriminação, o preconceito, é trazendo informação. Então, assim, primeiro, os parabéns pela iniciativa, pelo empenho em trazer informação para quem, de fato, precisa de informação de qualidade. Porque informação tem um bocado por aí, né? Tem. Mas de qualidade não é em todo lugar, não. Perfeito. Gente, quem me acompanha aqui já no canal sabe, eu tenho 5 anos de atuação nos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou pioneira nessa área no Brasil. Então, eu sou da primeira turma de formação de nutricionistas especialistas. E a tecla que eu sempre bati, falta informação. Como as famílias que têm filhos, né, parentes atípicos, sofrem com a falta de informação. Né? A internet hoje aceita tudo, eu falo muito isso. O Google aceita tudo. Se você quiser escrever uma loucura e publicar, o Google vai aceitar. Então, não existe uma avaliação de conteúdo, não existe uma análise desse conteúdo. O Instagram também está aí, o YouTube está aí, tantas redes sociais. E as famílias ficam muito perdidas. Ora pode uma coisa, ora não pode. É uma terapia que deveria entrar agora, porque tem que ser hoje. E aí alguém fala bem da nutrição, mas alguém fala mal da nutrição também. Né? E a gente tem No profissionais... mesmo dia, você vê as duas informações ficando na sua tela. E a gente tem profissionais que validam a nutrição, assim como tem profissionais que não validam a nutrição. Então, é uma loucura, né? E as famílias ficam no meio desse turbilhão. Então, desde o início, né, há 5 anos atuando nessa área, uma das minhas missões era essa. Não, vou colocar informação de qualidade para as famílias, eu vou falar para cada família o que é o ideal ela fazer, quem são os profissionais que ela pode acompanhar e seguir. E surgiu a ideia de criar o podcast, justamente porque no 1-a-1 é muito mais complexo, né? Eu faço 2 horas de consulta com cada paciente. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica, a Clínica Salva, fica aqui no setor hoteleiro norte, em Brasília. E lá na prática clínica com os meus pacientes, eu faço muita educação em saúde. Né? Eu explico o que é o transtorno, quais são as comorbidades associadas. Na verdade, você já está fazendo a psicoeducação. Pronto, porque a gente já pensa que a entramos no tema. psicoeducação, ela só está conectada com a psicologia ou com a pedagogia. E não é Perfeito. verdade. Tudo que você vai trazer de informação, de aprendizado, é uma psicoeducação. Então, você está psicoeducando acerca da nutrição, acerca da boa alimentação, acerca do impacto Perfeito. que a alimentação tem no transtorno. Então, o que você faz... Que pena que eu não te conheci antes, senão tinha um capítulo seu aqui, tá ó. vendo? Ó, perdi a chance de estar Você incluído já neste faz livro. isso, já faz a psicoeducação, não só dos pacientes, mas, acima de tudo, das famílias. Perfeito. Porque a gente sabe que a comida não brota magicamente nas casas das pessoas. Alguém vai comprar, vai dispor, vai preparar, vai oferecer ou negar, né, a comida. Então, isso tudo precisa vir munido de informação. Então, o que você faz, Carla, já tem muito fit, tem muita conexão com o que a gente trouxe no livro Psicoeducação. Porque, assim, um dos meus gaps da vida era imaginar que as pessoas não tinham essa informação sobre o que é psicologia, sobre o que são emoções, sobre como cuidar e gerenciar, porque impedir é impossível. Mas o que eu faço com essas emoções? Como é que eu lido com isso, né? E no E dia a aí dia, eu- e toda hora. E né? aí eu tinha uma angústia assim no meu coração. E aí eu lendo o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, que há controvérsia, tem gente que ama, tem gente que não, assim como tudo na vida. Pronto.
Ele fala disso, ele fala que ele sente uma tristeza profunda da inteligência emocional não ser ensinada nas escolas. E o subtítulo desse livro é O que você deveria ter aprendido sobre psicologia no jardim de infância. Então, nasceu um desejo muito grande, assim como o seu podcast, nasceu um desejo muito grande no meu coração de tornar a psicoeducação, que é o primeiro passo da psicoterapia, acessível. Como que você torna algo acessível? Escrevendo, publicando. E aí eu convidei 7 rua, né? autoras maravilhosas que toparam. 7 não, né? 6, porque contando comigo, né? Mas essas malucas toparam trazer a psicologia para dentro da casa das pessoas, pro colo, sabe? Pro aconchego, assim, para chamar de meu. E aí nós trazemos sobre 7 áreas da vida a psicoeducação. É óbvio que a gente não vai aprofundar. É uma psicoeducação, é uma introdução sobre o tema, é um esclarecimento. E aí o livro nasce com essa intenção de tornar a psicologia acessível, de tornar a psicologia mais clara, mais fluida, mais próxima das pessoas. Perfeito. Psicologia devia ser algo ensinado para criança no jardim de infância, desde pequenininho. Perfeito. Porque tem uma brincadeirinha, né? Tem um meme na internet que diz assim, a gente faz terapia porque a gente convive com alguém que precisava fazer e não faz. A gente vai e faz o papel do outro. E aí a gente tá fazendo terapia porque alguém precisava fazer e não fez. Pronto. Imagina se a gente estivesse fazendo. Né? Perfeito. Não, gente, quando eu conversei com a Kelly, né, que a gente definiu fazer o podcast, eu resolvi convidá-la, porque ela tem muita contribuição a dar. E aí vem, né, primeiro o convite, primeiro sim, depois o tema. Vamos falar de psicoeducação. E aí eu falei, meu Deus, psicoeducação, vamos lá, né? Vamos lá pesquisar o que é psicoeducação. Li, inclusive, alguns artigos. Conversei com a minha terapeuta também, que é psicóloga, obviamente, pra gente poder ter acesso a informações vindo de uma outra pessoa. E aí eu descobri exatamente o que você falou, que eu faço psicoeducação com os pacientes dentro da clínica. Sim. E a gente liga muito ela à parte da psicologia, como se só no consultório de psicologia isso pudesse ser feito. Tem um viés, assim, que as pessoas, quando veem um livro, eles primeiro pensam que é sobre psicopedagogia. Sim. Ou sobre pedagogia. Pronto. Gente, mas pedagogia é o quê? Não é ensinar? Eu tô ensinando uma área do saber que as pessoas não têm acesso. E que as pessoas têm... Durante muitos anos, Carla, houve muito preconceito com a psicologia. Psicólogo era coisa de doido, eu não vou no psiquiatra, remédio vicia, psicoterapia não é pra mim. Então, a gente ouviu isso durante anos. Agora, tu imagina uma criança de 6 anos, dizer assim, o que você quer ser quando você crescer? Psicóloga. Eu lá sabia o que psicólogo fazia, mulher. Eu lá sabia que era psicologia 40 anos atrás, eu já vou fazer 46, então 40 anos atrás eu já queria ser psicóloga. Eu lá não fazia a menor ideia do que deve ser legal. Sei lá, esse trem veio com a minha alma, não tem outra explicação não, porque eu não sei de onde isso veio. E aí tu imagina que há 40 anos atrás... onde a depressão era confundida com... Como é o nome da doença, gente? Que a gente fica meio fraco, falta de ferro. Depressão era confundida com anemia. Então, depressão e anemia, normalmente as pessoas iam pelo caminho da anemia. Não se reconhecia, né? Exatamente. E não podia nem falar. Como é que eu vou falar que eu tô deprimido? O que era depressão há 40 anos atrás? Se você pesquisar historicamente, não tem tanto dado, não tem tanto registro, não tem tantos estudos. Então, cada vez mais, hoje, com 46 anos, 40 anos depois dessa menina maluca falar que queria ser psicóloga... não porque a minha família tenha Na minha família, eu acho que eu fui a primeira prima a segunda prima da minha linhagem, ou seja, das primas de primeiro grau, a segunda prima tem um curso superior. Então, a cultura da minha família não é uma cultura de pessoas que estudam. Então, são pessoas do comércio, são pessoas de trabalhos mais simples. Eu venho de uma família muito simples, muito pobre. E não era o habitué, digamos assim, das pessoas irem para a faculdade há 40 anos atrás, lá na roça. Enfim. Mas eu queria ser psicóloga. E eu lá sabia o que fazia. E mal sabia eu que a tal da psicologia precisava estar lá comigo desde aquele momento, com aquela família desestruturada, aquela confusão toda. Então, eu precisava da psicologia para mim, mas eu tornei essa ferramenta algo que fosse válido para mim, mas que eu pudesse transformar ela na vida do outro também.
Então, quando a gente pensa em psicoeducação, a gente está falando não só daquela senhora hoje, que era minha mãe hoje de 67 anos, que confundia quadros de depressão, porque ela viveu um processo depressivo muito grave e que ela dizia para as pessoas que ela estava com anemia. Sim. Olha, minha filha, quando você nasceu eu tive uma anemia severa. A pobre estava lá largada na depressão. A depressão pós-parto não conseguiu nem reconhecer. Com quem que ela ia conversar sobre isso, Carla? Pra quem que ela ia dizer? Ela ia chegar no médico e ia falar o quê? Ah, tô sem ânimo, consigo sair da cama, Tô só triste. durmo, não tenho vontade de viver. Ah, anemia, toma ferro. Você acabou de parir um filho, você tá aí com anemia. Perdeu muito sangue, tá menstruada, sei lá. O que falavam pra aquela mulher? Então, tu imagina que se essas pessoas, desde a psicologia, ela é uma ciência jovem, digamos assim, então ela não é uma ciência muito antiga, ela é uma ciência jovem, ela é uma ciência que ainda está em processo de aceitar. Hoje não, né? Depois da pandemia eu não posso mais dizer isso, mas a há aceitação 5 passou, anos né? atrás, Mas há 10 ainda... anos atrás, a gente podia dizer que não tinha aceitação. Eu dizia na minha família, com 15, 16 anos, que eu ia ser psicóloga, as pessoas diziam que eu ia morrer de fome. Lamento, pessoas, não morrer de fome. Muito não vai ser dessa vez. Muito pelo contrário, inclusive. Não vai ser dessa vez que vocês vão ver isso, entendeu? Porque eu ouvia isso. Mas eu percebo isso também. Assim, hoje ainda tem, é mais velado, né? Ele tá em menos quantidade, mas ainda existe um preconceito com a terapia. Carla, hoje... Com a psiquiatria. Só, assim, é muito diferente do preconceito que a gente viveu nos primórdios. Então, vamos imaginar que quando eu decidi que eu seria psicóloga, 40 anos, a psicologia tinha uns 20 anos de profissão, de ciência, como ciência reconhecida, tá? Porque até então, durante muito tempo, é uma pseudociência, porque é tudo empírico, você vai ali construindo e fazendo, e vendo e validando, e de repente aquilo se tornou uma ciência, né, no Brasil. A gente não tem um histórico, né, de como que se pensava sobre isso antes, de como que isso chega para as pessoas. Mas eu entendo que há uns 10 anos atrás, e principalmente com a ruptura ou com o impacto da pandemia, a psicologia hoje a gente está surfando a crista da onda, como profissional e como paciente, Carla. Porque é muito importante a gente dizer que o paciente também está se beneficiando disso. Porque cada vez mais, quanto mais abertura se tem para esse tema, quanto mais livros, eu falo isso muito para as minhas mentoradas, para os psicólogos, meus colegas, meus sócios, eu falo, quanto mais a gente produzir, quanto mais a gente escrever, quanto mais a gente dispor o nosso saber, mais a gente vai estar afetando positivamente as pessoas. Perfeito. Porque por mais que... Aí tem um detalhe. Hoje eu percebo que tem aceitação, mas as pessoas não têm acesso. E se a pessoa não tem acesso a um consultório, uma consulta de R$350, Carla, eu tô dizendo que a psicologia não é para todo mundo. E no meu coração vem aquela Kelly de 6 anos que fala assim, por que não? Por que não? Por que não pode ser para todo mundo? Não, tem que ser para todo mundo. Vamos escrever um livro sobre esse negócio. Vamos escrever vários livros sobre esse negócio para que as pessoas tenham cada vez mais acesso por meio de profissionais formados na área, porque a gente tem muito conteúdo, mas os psicólogos não se expõem. Eu falo isso também, né? Muita gente ruim botando que não sabe na rua, como se fosse uma verdade, e os bons guardados. Exatamente. Porque não querem se expor. Então, o que está faltando, talvez, sejam os profissionais que são especialistas nessa área, colocar para fora o seu conhecimento. Né? Dar a cara a tapa, como a gente costuma dizer, e se expor, e trazer, e fazer as discussões, e escrever. Você sabe que e foi uma ajudar luta, né? a sociedade. Quando né? eu comecei a convidar as pessoas para escrever os temas, né, do livro, e uma coisa me impactou muito. Eu ouvi de uma profissional assim que eu admiro muito. As pessoas vão ficar me julgando. Vão. Elas vão te julgar de qualquer jeito. Só que com o livro você vai saber, e sem o livro você não vai saber, porque elas vão julgar de toda forma. Fazendo ou não, somos julgados, elas vão né? te julgar. E aí a questão é, com tudo isso que eu sei, com tudo isso que eu produzo, eu tô guardando para quem? Eu tô colocando isso a serviço de quem? E isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Então, a gente já tá aí com outro livro no forno.
A gente pode dar spoiler? A gente pode dar spoiler? A Não, gente né? pode dar spoiler. A gente pode dar spoiler. Ué. Tem spoiler nesse podcast, gente. Então, a gente está produzindo um livro agora sobre ansiedade. E todo mundo quer Perfeito. falar sobre esse assunto. E aí, quando eu comecei a organizar esse tema, normalmente a louca, né? Eu quero juntar, quero agregar, quero botar todo mundo, quero que todo mundo escreva, quero multiplicidade nas coisas que eu faço, porque eu acho que a gente tem uma visão, mas quando a gente junta as visões de todo mundo é muito mais legal, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Junta mais legal, né? Isso. Junta a gente vai mais longe, Como não diz é? lá no Goiás, o povo tudo juntinho. Tudo juntinho. E aí, eu comecei, a própria editora, né, me incomodou ali. Kelly, você não tá falando, tipo assim, tem um tema aí acontecendo, é o mal do século e você não tá falando disso. Falei, Como seria? Como assim? Então. E aí a gente pensou que pegar essa ideia de vários profissionais, trazendo para as pessoas de maneira clara, de maneira simples, de maneira coloquial. Porque se você pegar o livro, porque você vai ganhar um hoje. Não, e já tô aqui, ó, curiosa para ler esse livro. Certamente é o próximo livro da minha lista. Você vai ver que é um livro coloquial, é um livro para as pessoas entenderem. Tem até uns errinhos de português que deixou passar, que a editora não viu, que a gente agora tá corrigindo. Então, uma coisa assim humana, sabe? Não é para ser perfeito. Perfeito. Não é para acertar na primeira, na segunda edição vai ter correção e tá tudo certo. E aí a gente falou, cara, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão adoecendo e as pessoas não estão tendo acesso à informação de qualidade sobre a ansiedade. Aí o que nós pensamos? Cara, vamos pegar essa ideia do psicoeducação e vamos replicar sobre um tema específico agora. Porque nós falamos no psicoeducação sobre 7 áreas da vida. E pegamos 7 amplo, psicólogos, né? E colocamos eles para falar sobre essas áreas da vida dentro da área de atuação deles. Dessa vez nós pensamos diferente. Assim como você sabe, o impacto que a alimentação tem nos quadros de ansiedade. Perfeito. Né? A saúde como um todo, o fisiológico como um todo tem um impacto profundo nos processos ansiosos, na TAG, até na depressão, em todos os processos de adoecimento mental. A gente já sabe que o intestino, né, tem toda uma relação muito profunda, até porque é ali que é produzida a serotonina. 90% da serotonina, né? Lá. E... O último podcast que eu gravei com a Natália, nutricionista, inclusive, se é um tema que te interessa, programação metabólica fetal. Então, a gente cuida da grávida. Olha isso. Que A gente cuida da tentante, do pai tentante da grávida, para que a gente tenha bebês mais saudáveis. A gente fala muito sobre isso, a conexão do cérebro com o intestino. O intestino, sim, é o nosso segundo cérebro. Existe o sistema nervoso entérico. Então, todo um processo que funciona muito bem a nível intestinal, responsável pela digestão, pela absorção, pela produção de serotonina. E é uma barreira imunológica, então cuidar do intestino é urgente. E muitas vezes a gente se distrai. Eu brinco, falo sempre na clínica, cuide do seu intestino como se fosse um neném. Eu sempre falo isso. Adorei. Então, todo aquele cuidado com o neném é o cuidado que você tem com o seu intestino. Tudo chega no intestino. Comida, eu brinco que o meu tem vida própria, medicamento. tá? Ele faz o que ele quer da vida jeito que ele dele. Ele é um ser que eu só tô aqui pra ele existir dentro de mim. Vamos avaliar esse intestino aí, viu, gente? Eu Tudo falo, começa gente, no intestino. Ele tudo. tem vida própria, ele faz o que ele quer da vida dele. Tudo começa no intestino. Inclusive, ele manda em mim. Ele me fala, vamos pra casa? Eu falo, sim, senhor. Vamos agora? Agora, tá ótima a balada, mas nós vamos pra casa. Ele manda em mim, como é que eu vou dizer que não? Tem que cuidar do intestino como se fosse um neném. Porque ele vai se alterar a questão da saúde mental. Ele tanto influencia a saúde física, como influencia a saúde mental. Isso aí já está mais do que confirmado pela ciência. Então, eu que sou especialista em neuropsiquiatria, além dos transtornos do neurodesenvolvimento, eu trabalho com neuropsiquiatria. Então, ansiedade, depressão, burnout, Parkinson, demência senil, tudo isso entra na neuropsiquiatria. Não dá para tratar um paciente psiquiátrico sem olhar para o intestino dele. Não dá para tratar um paciente psiquiátrico via alimentação, via medicação, sem entender o que ele come. Uhum. Qual é a base da tua alimentação? Quais são os alimentos inflamatórios que estão sendo consumidos diariamente, sem o menor cuidado? E os próprios carreadores, né? Você tem os alimentos ali, carreadores de elementos que são necessários para um bom desenvolvimento. Porque às vezes a criatura está tomando cálcio, mas não está tomando vitamina C.
E um só não faz verão, é o andorinha não faz verão. Como? A parte da suplementação super importante, também falei sobre isso com a Natália no último podcast. Suplementar é extremamente importante em todas as fases da vida. Eu atendo bebês, inclusive. O bebê mais novinho que eu já atendi tem tinha à época 1 ano e 8 meses, época da pandemia, autista. Autista nível 2 de suporte, já com diagnóstico, com 1 ano e 8 meses. Caramba. E ele já saiu da clínica medicado, suplementado. Eu fiz um xarope para essa criança, de suplementação. Ele tinha deficiência de muitas ordens de vitaminas e minerais, várias ordens. Então, vários processos metabólicos dele estavam alterados. Sim. Então, a gente tem ciclos ali do metabolismo que ficam travados por conta de uma deficiência nutricional relacionada a vitaminas e minerais. Só que os minerais são vendidos na gôndola da farmácia. Então, as pessoas têm uma tendência a não dar atenção para os suplementos. Entendi. É diferente do medicamento, principalmente o medicamento controlado. Né? Pra Aí você ele é tomar vendido atrás do balcão, você tem que pra você conversar, comprar você tem que ter Venvance, né? Um dos medicamentos mais Isso. usados hoje para o TDAH. Você tem que ter uma receita controlada. Você tem todo um processo ali para compra daquele medicamento. Você sabe o que é Mas engraçado? Que às vitamina vezes as mineral pessoas não sabem, por exemplo. Eu vou lá sei lá, no cardiologista. Aí eu peço pra ele me passar. Não é porque ele é médico que ele pode passar esse tipo de medicação. Até isso Exatamente. é tão sério que só os psiquiatras, né, e profissionais, neurologistas que trabalham nessa área que podem prescrever. Não é porque o médico, ele é médico que ele pode prescrever qualquer ordem de medicação. Mas a própria às vezes a pessoa não população, sabe, a né? própria sociedade fomenta isso, né? Eu tenho uma paciente que a ginecologista dela prescreveu Venvance para ela, a gineco. E aí eu olhei, eu perguntei, eu falei, mas ela é psiquiatra? Ah, Carla, ela prescreveu, porque ela falou que meu TDAH estava muito alterado, que eu estava muito agitada, aí passou o Venvance. Fora os profissionais que prescrevem Venvance para o emagrecimento, né? Associados, Lisdexanfetamina. inclusive, com o Ozempic. Exatamente. Lisdexanfetamina é uma anfetamina, vai atuar no centro da fome. Então, ele diminui bastante a fome. É um prejuízo que nós temos com o uso do medicamento. Para mim, é um prejuízo porque isso altera toda a nossa programação alimentar. Então, eu tenho que fracionar a dieta. Muitas vezes, eu tenho que tirar a fibra dessa dieta. Eu tenho que controlar a quantidade de proteína para o paciente conseguir comer. Então, um paciente que toma o Venvance muito cedo, né, antes do café da manhã, é um paciente que não vai ter apetite para o café da manhã. Isso prejudica a quantidade de proteína da dieta. Paciente com TDAH precisa ter uma dieta mais rica em proteína. Não é dieta hiperproteica, tá? Mas é uma dieta que tem uma boa quantidade de proteína. E fica tudo prejudicado. Só que é um profissional que não é da área, que não tem essa visão integrativa. E olha só um pedacinho do humano. Não, você está muito agitada, você precisa emagrecer. Eu vou te dar aqui um Venvance junto com um Ozempic. E é o prejuízo disso. Então, a própria sociedade, a gente ainda aceita esse tipo de situação. Você já conviveu, assim, tipo, de conviver de perto com quem faz esse uso? É muito louco, velho. Não. Você vê Sim. o disfuncionamento que a pessoa fica no dia que ela usa, no dia que ela não usa. São surreal. pessoas completamente diferentes. Eu tenho amigas que tomam, eu tenho pacientes que tomam, crianças, inclusive, que tomam. Né? A gente tem o Venvance como um dos grandes medicamentos, mas o cloridrato de metilfenidato, que é a Ritalina, é o remédio mais clássico, mais antigo. Inclusive, os concurseiros de plantão conhecem muito bem esse remédio, né? Vou te falar que outro dia uma pessoa muito próxima minha me ligou e falou assim: Carla, então, eu tava pensando em tomar um Venvance para estudar, porque eu tenho uma prova para fazer. Eu falei, nem continua. Nem termina a frase, eu não vou ouvir. Falei, isso é uma loucura, não inventa. Vai atuar no sistema nervoso central, você tá querendo concentração e foco, organiza a casa, organiza a sua rotina, organiza as crianças, vai se alimentar direito, vai suplementar. Tem tantos suplementos que atuam na questão da memória, o complexo Mas tem a questão inteiro. do atalho, né? Eu quero um atalho. Exatamente, o que é fácil, o que é rápido. Então, é isso que o humano quer, o humano imediatista, né? Eu quero agora, eu quero pra ontem. Levou uma vida pra engordar, mas o emagrecimento tem que ser hoje. Não tem essa pílula por isso que eu saí da área do emagrecimento. Eu não trabalho Não tem na essa área... pílula mágica? Não trabalho exclusivamente com emagrecimento, não trabalho com nutrição esportiva. São áreas excelentes que eu valido muito dentro da nutrição e tem excelentes profissionais. Mas não é uma área que serve pra mim.
Eu gosto de saúde e qualidade de vida. Meu negócio é médio e longo prazo. Eu falo, meu papel é melhorar seu intestino e te desinflamar. E não te fazer emagrecer. O emagrecimento é consequência do processo. Assim como as crianças autistas com transtorno do neurodesenvolvimento. O que a nutrição trabalha? Uma redução do processo inflamatório. Para modular comportamento, para melhorar foco, memória e concentração, para a criança conseguir sentar num banco de terapia com a neuropsicóloga para poder fazer, né, toda a intervenção necessária. Para isso que a nutrição serve dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. A melhora de intestino e melhora de comportamento. É base para tratamento. A criança se alimenta também várias vezes ao dia. E até hoje eu ainda tenho profissionais questionando a nutrição dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. A gente não questiona não, hein? Pode vir. Até hoje, Não só pode Felizmente. vir, que parte do spoiler é que a Carla... Meu vou Deus. te entregar. Vai escrever no nosso livro sobre ansiedade, sobre toda essa gama, né? De correlação entre o alimentar e o adoecer. Gente, olha isso, recebi um convite tão especial e a Kelly colocou aqui em rede nacional. Sim, eu disse Não sim. sou obrigada, gente, a guardar segredo pra ninguém. Eu recebi o convite e disse sim. Eu falei, não convida, porque se convidar, a resposta é sim. Ela falou, então tá convidada, então a resposta é sim. Sim, vou escrever meu primeiro capítulo do meu primeiro livro. Olha que delícia. Gente, é só o primeiro capítulo, o primeiro livro, mas daqui a pouco é o dela sozinha, tá? Tem mais Então, coisa vindo por aí, tem mais coisas vindo por aí, que a gente não para. Kelly, agora me fala o seguinte, me fala um pouquinho da psicoeducação dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. E já vou emendar outra pergunta. Explica pra gente qual é o papel da neuropsicóloga dentro da avaliação e dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Tem muita dúvida sobre isso. Tem muitas mães que me perguntam, Carla, onde eu levo? Tô com uma dúvida. Né? A criança está com dificuldade na fala, tem um atraso de fala importante, é uma criança que tem uma seletividade alimentar muito alta, uma criança que tem alteração de processamento sensorial. E aí, pode ser um autismo? O que eu faço com essa criança? Qual o caminho? E existe uma dúvida muito grande nesse sentido. Então, traz essa informação para a gente, que eu acho que é legal para a audiência. Ó, eu vou começar falando o seguinte. A psicoeducação, ela começa com o profissional. O profissional tem que ter clareza de qual a informação é importante para aquele momento do paciente. Perfeito. Então, veja, essa mãe é atípica, né? Ela tá no processo de descoberta. Ela entendeu que tem alguma coisa diferente no filho dela. Por que ela entendeu que tem alguma coisa diferente? Porque, mães, parem de comparar os seus filhos, por favor. Porque elas compraram. E assim, eu lembro que eu tenho uma filha de 27 anos, né? E ela tem uma prima, 9 meses, exatamente 9 meses mais velha. E aí eu chegava na pediatra, tudo que eu chegava na pediatra, eu falava assim, mas a Aline é outra criança. Você nunca mais vai comparar sua filha com a Aline. Porque a Aline é outra criança, é outra casa, é outro pai, é outra mãe, é prima, outra de realidade. primeiro grau, mas é outra criança. Vamos combinar assim que você não vai mais comparar? Então, eu como mãe de primeira viagem, aos 18 anos, estava lá fazendo o quê? Comparando a Aline com a Manu. Não é nada contra a Aline, nem contra a Manu, mas eu ficava ali, mas a Aline não sei o quê. Mas Porque as é a mães fazem ansiedade da isso. mãe. Por que eu tô falando isso? Porque eu não tô colocando no colo delas, eu tô trazendo a responsabilidade pra mim. Eu fui essa mãe. Eu fui essa mãe que compara o desenvolvimento, que compara o engatinhar, que compara se a filha já levantou, se a filha tá comendo direitinho, se a filha tem uma boa mamada, se tudo isso a gente começa a comparar. Por quê? Nós não temos um referencial interno, porque nós já fomos esse bebê, essa criança, mas agora nós estamos olhando para essa criança enquanto adultos. E o nosso referencial é do que a gente está vendo fora. Mas não há nada. Tipo assim, tem os padrões, por exemplo, a gente tem os padrões de neurodesenvolvimento. Ok, tem um padrão de neurodesenvolvimento. Então, essa criança vai nascer, no primeiro mês ela tem um nível de desenvolvimento, no segundo mês, Perfeito. no primeiro ano, no segundo ano, e a gente acompanha isso. Mas quem acompanha isso é o médico, o pediatra que está acompanhando. A mãe, ela vai trazer as informações e o pediatra, munido dessas informações, junto com ou o neurologista ou o psicólogo, vai dizer, olha, tá dentro da linha, aquele cartãozinho do nascimento que tem a tal da curvazinha de crescimento e de peso. E que é um Então, intervalo, né, devia gente? ter ali não da questão emocional, não né? é um, Vamos, não vamos é um, pleitear isso. um ponto fixo, é um intervalo. Então, tudo que está dentro do intervalo está dentro do esperado. Mas a gente não tem ali no cartão de nascimento da mãe, né? Do bebê, que a mãe porta aquilo como, né? Ela
carregam aquilo ali. Nossa, é ouro. Mas a gente não tem ali do desenvolvimento emocional, psíquico dessa criança. Então, essa mãe não tem parâmetro, ela não tem referencial, ela não aprendeu isso na escola. E aí entra, respondendo a tua primeira pergunta, aí entra a psicoeducação. Então, em geral, essa mãe não está fazendo terapia. Em geral, quando ela começa a perceber que esse desenvolvimento está diferente do que ela tem como referencial, ela começa a questionar. Primeiro, ela questiona ela mesma enquanto mãe. Sim. Depois, ela questiona a família, se a família está dando suporte. Depois, ela questiona a criança e depois ela vai buscar informação. Mais ou menos assim que acontece. Quando essa mãe vai em busca de informação, nós, os neuropsicólogos, os neurologistas, os pediatras, precisamos estar preparados para amparar essa mãe. Porque quando ela percebeu, Carla, ela pode estar muito errada, mas alguma coisa tem. Eu falo que a mãe tem um sexto sentido que ninguém Ela tem um só a mãe. radarzinho, ela tem um sensor, um sonar, que eu não sei que diabo é aquilo. Não pode falar palavrão aqui? Pode, Que é minha irmã. a casa é nossa. A cada 10 palavras, 11 palavrão, tô me segurando aqui para ser educada e gentil. E aí, essa mãe vem cheia de dúvidas, cheia de dores. E aí, entra um neuropsicólogo ou um psicólogo. Porque o que acontece? O psicólogo, todo psicólogo é capaz de fazer uma boa psicoeducação. Mas o neuropsicólogo, ele estuda áreas do desenvolvimento e do desenvolvimento cerebral mais especificamente. Não significa que um psicólogo, o psicólogo clínico, por exemplo, não seja capaz de dar essa informação. Então, a gente vai dar essas informações, psicoeducar essa mãe acerca de tratamento, acerca de cuidado, acerca de investigação. E aí, na investigação, sim, aí entra um neuropsicólogo. Por quê? Porque o neuropsicólogo, ele vai aplicar vários testes. E aí, uma das dúvidas que as pessoas têm com muita frequência, é em que idade já começo a avaliar. A avaliação neuropsicológica, a gente começa a partir dos 3 anos. Então, com 3 anos, alguns níveis a gente já consegue identificar. Mas uma avaliação mesmo neuropsicológica, ela começa ali mais ou menos a partir dos 6 anos para você investigar o desenvolvimento como um todo da criança. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fase cognitiva ainda não está desenvolvida. Então, se a criança não sabe ler e escrever, como que eu vou investigar QI, inteligência? Sim. Então, eu posso até investigar algum nível, mas um nível mais elaborado para eu entender o funcionamento dessa criança, quando ela, não vou nem falar 6 anos, vou dizer quando ela está alfabetizada. Porque alguns dos testes eu preciso que a criança esteja alfabetizada para que ela corresponda aos critérios ali daquele teste. A gente faz avaliação antes, sim. Você acabou de dar o exemplo do seu pacientezinho de 1 ano e 8 meses que foi diagnosticado. Ele foi diagnosticado com testes, não os testes clássicos da neuropsicologia. Então, tem testes específicos feitos pelo neurologista, junto com o neuropsicólogo e com o pediatra. Então, é uma avaliação multidisciplinar. E eu sempre falo isso nas aulas, né? Para quem não sabe, eu também dou aula, sou professora, eu coordeno um curso de pós-graduação em autismo. E eu falo muito sobre isso, que a avaliação, o fechamento diagnóstico, ele é clínico. Sim. Ele é observacional. Sim. Né? Tem os questionários que você vai aplicar, mas o objetivo final é entender a clínica daquele paciente, Isso. entender as habilidades, as capacidades daquele paciente e onde eu tenho as deficiências também. Né? Então, não existe um exame que a gente vai fazer, o exame de sangue que vai determinar o autismo. Não existe. Não existe. Isso vale para síndromes, por exemplo. A síndrome de Down, T21, que eu também sou especialista. A gente faz o exame, o cariótipo, avalia ali geneticamente, eu tenho uma alteração. E, né? e é claro, né? Tem outros. Um registro físico disso. Exatamente. O autismo, não. Não tem. A gente tem um fenótipo, né? Que a gente fala. O fenótipo da T21 entrega o diagnóstico. Você vê uma criança T21, você já identifica que ela é T21. Porque a gente já conhece as características físicas daquela criança. Já o autismo, TDAH e tantos outros transtornos relacionados ao neurodesenvolvimento, não tem. Então, e como aí, é que faz onde que a gente vai clínica? entendendo? Por exemplo, essa criança começa a andar. Com 1 aninho, ela já começou a andar. Você já começa a identificar alguns padrões. Por exemplo, crianças... Gente, não é todas, pelo amor de Deus. Mas das observações clínicas que a gente faz, uma das perguntas que a gente faz na anamnese é: a criança anda na ponta dos pés?
Porque ela não Sim. sabe falar ainda, ela ainda tem o olhar um pouco perdido, ela senta em W, ela faz um movimento pendular. Então, a gente tem uma série de perguntas que não necessariamente vai no cognitivo da criança, mas uma série de quadros de identificações que a gente vai vendo ali no desenvolvimento da criança, que na criança típica não teria, e na criança atípica a gente observa. Então, o que o neuropsicólogo faz? Ele faz a avaliação, ele faz sim o relatório, ele dá sim um laudo, ele dá sim. Hoje a gente nem fala mais, tá, Carla, em diagnóstico, a gente lauda, né? Perfeito. E para que serve o laudo? Para além de um diagnóstico, para dar um direcionamento no tratamento. Então, a gente percebe, acima de tudo, naquela criança ou naquele padrão, seja criança, seja adulto, seja adolescente, ou às vezes até idoso, que a gente faz muita avaliação, a gente entende padrões de funcionamento. Então, quando eu vou laudar de acordo com padrões de funcionamento. Então, a criança atípica, a criança autista, ela tem um padrão de funcionamento. Sim. Então, eu laudo o que eu encontrei sobre padrão de funcionamento naquela criança. E aí, o que acontece quando a gente lauda? Os pais entram em desespero. É porque a mãe e o pai, muitas vezes, já tem aquela informação lá dentro, né? A gente falou do radarzinho, já tem aquela certeza. Isto. Já tá olhando ali, percebe que, né? Fez algum estudo ali na internet mesmo, já identificou. Isso. Mas quando a família recebe o laudo, E aí entra... alguma coisa muda. Isso, muda e você pode ter um comportamento em Y ali. Você pode ir por dois caminhos. Você pode ter o caminho do, cara, eu vou cuidar. É um padrão de funcionamento. É uma condição. Não é uma questão... É porque às vezes a gente sente muito isso, né? Ah, meu filho tá afadado, é um rótulo, é um diagnóstico que vai... um carimbo, né? Isto. É um Foi padrão carimbado. de funcionamento. Neste padrão de funcionamento, aí como que a gente entra com a psicoeducação? Eu vou educar esse pai, essa mãe, essa família ou os cuidadores. Às vezes chega muita babá pra gente psicoeducar também, tá? Perfeito. Então, Não, a gente... e que é muito válido, inclusive, né? Isso, Que vai a gente passar trabalha boa parte com a do família tempo, né? /cuidadores. Excelente. Então, às vezes, a família é quem menos fica com a criança. Quem fica com a criança Sim. um tempo maior que a criança está acordada é a babá, é a avó, é o avô, é um primo, é um tio. Lá então, na tem clínica isso alguém acontece ali. também. Às vezes a babá vai pra consulta, às vezes Isso. a avó vai pra consulta. O que é muito inteligente. Super, super. Recomendo. É a mãe, é a recomendamos, babá né? que vai cuidar da comida, do alimentar da criança. Isso. É a avó que tá dando suporte como rede de apoio para aquela família. Tem que estar na consulta. Isso. Todo mundo ganha. E ganha muito. Então, quando a gente faz... E aí, o que é trazer esse pai para perto, não só do tratamento, mas aí a gente dá esse suporte de receber esse laudo, de entender esse padrão de funcionamento. Então, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas eu tenho eu sou sócia de uma clínica no Guará, chamado Complexo de Saúde Wanda Horta. Perfeito. No Complexo de Saúde Wanda Horta, a gente tem muito cuidado com esse paciente, porque a gente criou uma área lá chamada Espaço Neurofuncional. Dentro do espaço neurofuncional, além do tratamento, nós temos também avaliação e diagnóstico. Então, quando essa criança sai avaliada, ela também tem a possibilidade de ser tratada. Então, a gente trata essa criança em sistema de circuito, então a criança passa pelo fono, pelo psicomotricista, pelo psicólogo e pelo terapeuta ocupacional. Essa terapia, ela gasta ali mais ou menos 2 horas. Então, a criança passa 30 minutos com cada um dos profissionais. E uma dor muito grande, por exemplo, que os pais passam. Poxa, mas agora eu vou ter que parar a minha vida para fazer esse tanto de terapia? Vai. Só que a gente entendendo essa dor, o que a gente entendeu? Que a gente podia criar uma forma desse pai ser atendido, né? Dessa criança ser atendida nas terapias que ele precisa e do pai ser atendido na necessidade de não dá para toda hora sair do trabalho, cada dia da semana eu sair do trabalho, ficar 1 hora fora para poder levar meu filho para terapia. E as crianças têm muitas demandas terapêuticas, né? E essa foi uma dos critérios. Primeiro, o atendimento da criança, porque uma criança, Carla, pasme, não prende a atenção por mais de 30 minutos.
Então, por que são 30 minutos com cada profissional? Porque ela tem estímulo, ela tem start, ela tá sentindo aquele gostinho, acaba e ela vai para fono, por exemplo. Ela vai para TO daqui a 30 minutos. Então, ela tá sempre estimulada. E essa criança vista por 4 profissionais adultos, num ambiente em que ela está com outras crianças, então ela tá sendo ela mesma. Muito mais Ela à não tá num vontade, ambiente né? controlado Pronto. do meu consultóriozinho, onde eu tô ali, eu e o paciente tá ali de boaça, ou ele quer me agradar, ele vai fazer tudo para ter a minha atenção. Com outras Ele consegue crianças, tendo pensar que nas disputar respostas, o né? brinquedo, tendo que subir, escalar, descer, terminou o horário. Competir a atenção da tia com outras crianças, eu vejo de fato uma criança real. Ali é entrega, né? O que de Isso. fato ela é. E assim, já há estudos que a terapia individual cria. Já há estudos científicos que a terapia individual para crianças até 9 anos não funciona. É mesmo. Então, o ideal Seria o hoje, o coletivo. padrão ouro hoje é atender as crianças de maneira coletiva. Ou Que seja, por quê? interessante. Porque eu estou vendo a criança real. Eu não estou vendo uma criança de laboratório. Porque você Sim. pega uma criança, bota numa sala fechada, só você e ela é uma criança de laboratório. O terapeuta não está vendo de fato, e aí ele não está propondo atividades reais, porque nós somos seres de relação. Essa criança vai para a escola, vai para a família, vai para o parquinho. Essa criança vai interagir. Ela não vai ficar trancada com um adulto. Sim. E até quando ela está Faz trancada muito com um adulto, sentido. em tese deveriam ser 2 adultos, mais ali uma rede de apoio e a criança. Então, ela está sempre interagindo. Como que a gente pode pensar que um atendimento para uma criança que precisa... Lembra que um dia a gente conversou isso? Que a criança precisa ser ativa. Sim, se ela As crianças não, estão se sendo ela não diagnosticadas tá com nesse processo, TDAH, mas na verdade ela está só sendo criança. por isso que a gente fala, TDAH, gente, diagnóstico a partir de 6 aninhos. Eu falo 7, porque eu acho que 6 a criança ainda está num processo de descoberta. É o momento em que ela vai interagir com o ambiente, com as pessoas, vem os Sim. porquês. Porquê disso, porquê daquilo. Ela sobe, ela desce. A gente chama muito... Ela usa muita explora palavra o de ambiente. explorar o mundo. Exatamente. Então, ela está aprendendo com o ambiente. Ela está se conectando. A gente brinca, eu acho que você vai adorar essa fala, que a gente fala que ela está engolindo o mundo. Tudo ela põe na Pronto, boca. exatamente. Literalmente, Ela inclusive. está engolindo o mundo. E aí, Então, ela está colocando esse mundo para dentro se essa com as informações criança- que a gente dá. se essa criança não tem esse comportamento, isso também chama atenção. E aí a gente começa a olhar mais pro lado do TEA, que é uma criança que está mais introspectiva, uma criança que tem Que mais brinca muito dificuldade para sozinha, ou que não socializar. quer brincar. O brincar disfuncional, então ela não Isso. conecta com outras crianças. Então, até os 6, 7 aninhos, a criança tem que ter esse processo de agitação. Ela precisa ser criança. Se ela tá fora desse padrão, aí ela também me chama atenção. Fez 7 aninhos, aí sim, a gente entra numa outra fase. Eu observei isso de uma forma muito clara, muito próxima com o meu afilhado, Teteu, filho da minha irmã. Teteu, ele era uma criança, sempre foi uma criança muito ativa, ele é uma criança típica. Então, sobe, desce, corre, Dinda vem, Dinda brinca e pega coisa, brinca com outra. Quando ele fez 7 anos, ele deu uma bela acalmada. Aí ele já queria montar quebra-cabeça, aí ele já queria brincar de Lego, aí já veio o interesse pelo videogame, o celular, aí mudou o padrão. E eu observando ele, falei, gente, olha que curioso, né? Então, ele teve uma transição para mim que foi muito clara. Dos 6, 7, 8 aninhos ali, quando ele acalmou. E é isso que a gente vê nas crianças. Então, a criança até essa idade, ela precisa ser mais agitada. Sim. E aí, eu recebo na clínica crianças com 4 anos com diagnóstico de TDAH. Eu olho e falo, tá, vamos fazer a abordagem nutricional e a suplementação com base na clínica. Tudo bem que tá laudado, mas, né, vamos deixar isso aqui E sobrestado. aí, sempre assim, pensando, né? É um laudo, não é um diagnóstico. Exatamente. Então, se esse laudo fala isso e a gente pode cuidar para que isso não seja determinante, porque a gente está falando de neuroplasticidade, a gente está falando de um cérebro em desenvolvimento, a gente está falando de diversas questões do desenvolvimento humano que a gente se surpreende a todo dia, a todo momento. Sim, a né? todo tempo. Então, beleza. Nesse momento, essa criança foi laudada. Nesse momento, essa criança descobriu. Nesse momento, essa mãe precisa de informação. Essa família precisa de informação. Gente, pelo amor do guarda. Busque informação de qualidade. Para isso tem um Onde podcast tem, Dose de pelo Atividade. amor Vou de falar isso Deus. pela terceira vez, só hoje.
Então, busca informação de qualidade. A mãe fecha o laudo, recebe um laudo, fecha um diagnóstico, ela fica louca querendo informação de tudo quanto é canto, consumindo informação em todos os lugares, de todas as pessoas, todos os coleguinhas, todas as outras mães, todos os grupos de WhatsApp, ao invés de, muitas vezes, procurar uma informação de qualidade. E aí, tem uma hora que ela tem uma estafa mental. Ela falou, não aguento, eu não suporto, eu vou sair dos grupos, porque eu não aguento mais. Porque vira o hiperfoco da mãe. Quando ela fecha um diagnóstico. E tá certo, acho que tem que investigar mesmo, e estudar para entender o que está acontecendo. Mas a com fonte, qualidade. Isso, a fonte. Procure um Que profissional fonte é especialista. essa, né? De onde eu tô absorvendo esse conhecimento e esse Perfeito, conteúdo? Essa é a perfeito. questão. Eu acho que tem que ter, sim. Eu não sou aquela pessoa, senão o conteúdo é meu, o conhecimento é meu, você tem que vir até mim, ó, ser superior. Não. Imagina. O conhecimento Senão tá nós aqui. estávamos aqui. Vamos compartilhar, vamos... Como é que a gente pode distribuir? Como é que a gente pode, Perfeito. inclusive, aprender juntos? Como a gente aprende com os Perfeito. pacientes? Como os pacientes nos ensinam e traz coisas que a gente se quer. Porque, gente, a realidade é muito bonito na clínica, é muito bonito na faculdade, é muito bonito no livro. Na vida real é outro trem. Não tem esse negócio de, mas... Tá, no livro, na realidade. A gente traz o livro, traz a informação, o conteúdo para minimizar. Mas não vai abarcar tudo. Não, é impossível. A gente não tem essa pretensão, né? Então, a informação, a psicoeducação, educar esses pais sobre a psique deles, sobre a psique do filho, sobre o desenvolvimento do filho, até sobre o desenvolvimento dele enquanto pai. Porque, cara, outra coisa que a gente também não fala muito, né? Nasceu uma criança, nasce uma mãe. Ela não sabia ser mãe, não. Ela tá Perfeito. aprendendo ali, com aquele menino também. O menino tá aprendendo a andar, ela tá aprendendo como conduzir o menino a andar. Um que só Ela não ficava no colo, de sabia. repente tá correndo. Como é que eu faço agora? Tava dentro da minha barriga, agora esse menino tá sugando meu peito de 2 em 2 horas, todos os dias da vida. Eu não durmo mais, eu não como, eu não posso ir ao banheiro, eu não posso cagar mais. Ave Maria, momento de adaptação plena. E aí, quando vem uma criança atípica, aí é outra volta, adaptação. Outra Isso, adaptação. A gente outra fala muito isso, né? adaptação, outro movimento, outro olhar para ela mesma, para a criança, para a família, pro relacionamento dela com o marido, se houver, ou do Perfeito. relacionamento do marido para com ela, do relacionamento da criança, do pai para com a criança, porque também é diferente, é outro Total. relacionamento Você tem que ela irmãos. também tenta controlar. Tô falando aqui no lugar de mulher, tá? Ela tenta controlar como é que vai ser a interação do pai com o filho. Sim. Mas é a interação do pai com o filho. Como é que vai ser? E aí, às vezes, quando a gente, lá no Complexo de Saúde Vanda Horta, a gente faz uma coisa muito legal, que a gente chama lá de acolhimento. Então, essa criança, ela não vem e é jogada lá na terapia de qualquer jeito, não. Então, ela vem, a gente faz uma anamnese linda, assim, passo horas não, 1h10, porque eu sou lenta, eu quero conversar, e eu converso, eu quero Mas conversar. tem que ter, Quer saber né, da gente? vida dos Não tem outros. jeito. Aí fico lá, conversando com os outros. Aí 1h e tanto, só fazendo anamnese. Você ouve tanta riqueza da relação do pai. Aí você vê, assim, a mãe vê a criança de um jeito. Aí o pai responde de lá. Ué, mas conta comigo não é assim, não. Você fala, ué, a gente tá falando da mesma criança? Vocês moram na mesma casa, lá na clínica isso da acontece mesma também. criança, assim, só pra eu entender. O olhar é completamente diferente, né? E, Carla, parece que os pais são separados, mas às vezes moram dentro da minha casa, tá? Teve uma família, inclusive, que eu perguntei pra mãe. Eu falei, vocês são separados? Ela, não. Aí eu... Como assim? Não. Vocês estão vendo Não, aí eu, pessoas diferentes. não, ok. Não, um olhar diferente, percepção diferente. Eu tinha certeza que o casal era separado. E muda a abordagem, obviamente, né? Se eu tô falando com uma mãe que tem um marido ao lado, é uma casa só, é uma abordagem. Se eu tenho 2 casas, muda a abordagem. Muda tudo. Porque aí, por exemplo, às vezes esse casal se recasou de novo, aí vem um outro olhar, uma outra interferência, um outro movimento sobre essas crianças. Então, assim, quando a gente faz o acolhimento, a gente entende a necessidade, o movimento, a gente entende como que essa criança está sendo vista, quais as necessidades, as dores, o que de fato essa criança precisa, para daí então a gente integrar ela num grupo, entregar e integrar Perfeito. num grupo em que vá de acordo com as necessidades dela, seja de idade, seja de comorbidade que a doença ou o laudo traga, seja de perspectiva de tratamento. Então, a gente cria os grupinhos de acordo com
o objetivo do tratamento. Perfeito. E o que não se fala muito em psicoterapia? O objetivo do tratamento. Gente, precisa ter um plano de terapêutico individualizado. Parece que começa, vamos começar. Vai pra onde? Também não sei. Tô esperando o quê? Também não sei. As E devolutivas. onde que vai chegar? E daqui a um ano, o que eu vou saber que evoluiu? As devolutivas então, que às vezes não avaliação, acontecem. uma das perguntas que você me fez é até uma avaliação. Então, a avaliação tá ali, ela serve para parametrizar. Então, quando eu fiz a avaliação, eu estava neste funcionamento. Então, eu vou fazer tratamento durante um ano e vou entender se esse funcionamento mudou. Porque o tratamento não é para mudar esse funcionamento. Sim, por exemplo, vou pegar um exemplo teu. Você começa uma dieta. O intestino está funcionando de uma forma. Ao começar e manter a dieta, você espera que o intestino, funcione de uma outra forma. Gente, Perfeito. Emocionalmente não é diferente, não. Tem que mudar, né? Tem que ter um progresso, tem que ter uma evolução. Então, com o plano de atendimento individualizado, né? O plano, por mais que a gente atenda as crianças em grupo, o olhar é individual. O grupinho que aquela criança vai é individual, Perfeito. o tratamento é individual. A cada 4 meses a gente chama o pai e tem essa devolutiva. E isso tem que ficar claro também, né? É um acompanhamento em grupo, mas o olhar é individual. O olhar de o todos plano terapêutico e nem é individual. o plano terapêutico é feito por todos os profissionais. Cada profissional faz um. Então, a Perfeito. fono tem um plano terapêutico individualizado, a psicomotricista tem um plano terapêutico individualizado, a TO tem outro, a psicóloga tem outro. Porque eu vou olhar para a necessidade. Aí eu chamo esse pai e digo, olha, quando você chegou aqui com seu filho, ele estava neste padrão de desenvolvimento, nós planejamos isso e isso ele alcançou. Isso ainda não. Isso vamos trabalhar no próximo plano terapêutico. E à medida que a idade dele também vai avançando, a gente vai propondo atividades mais desafiadoras. Perfeito. Então, não é só o avaliar, né? A avaliação neuropsicológica que o psicólogo faz. Ela é muito importante. A avaliação do neuro é muito importante. A avaliação do pediatra é muito importante em se falando de crianças. Ok. Feito isso, essa criança chega para nós e aí o acompanhamento também é feito com base nesse laudo. E aí a gente vai dando Ele serve para fomentar, né? Todo o acompanhamento. E aí, por exemplo, daqui criança. a 2, 3 anos, o pai chega e fala, quero fazer uma nova avaliação. Sabe o que acontece? Muda tudo. O padrão de funcionamento foi alterado pelo tratamento. Perfeito. Quantas clínicas em Brasília você conhece que trabalham assim? Não, e precisa ter o início e o start, né? Isso. O marco zero e a pra avaliação. onde? Senão, tá indo para onde? Para onde nós vamos com essa criança? Excelente. Não é um depósito de... Gente, consultório de terapia não é depósito de menino, não. Por favor. Pega o menino, larga lá e vai fazer compras. Não, pelo amor de Deus. Pais e mães, vocês também têm uma responsabilidade muito grande no sentido de cobrar isso. E aí, cadê a devolutiva? Para onde eu estou caminhando? Cadê o plano terapêutico? E aí entra a psicoeducação. O que a gente está fazendo aqui? A gente está dizendo, olha, faz uma avaliação bem feita. A avaliação, ela não é diagnóstico, ela é um laudo. Para direcionar padrões de funcionamento. A partir desse padrão de funcionamento, o que faremos? Porque os laudos bem feitos, tem muita coisa muito ruim no mercado, tá, gata? O padrão de funcionamento dessa criança precisa ser alterado. Como que nós vamos alterar? Com um plano terapêutico. A terapia precisa servir para isso. Bem feito. Para alterar o padrão de comportamento. Então, todo esse movimento não deixa de ser psicoeducação, Carla. É muito complexo e muito simples ao mesmo tempo. Gente, vocês estão vendo que o papo não vai acabar, né? Então, o nosso tempo acabou e estamos aqui ainda costurando o nosso podcast. Me mandaram parar já. Porque se não mandar eu calar a boca, eu não calo mais nunca. Gente, para finalizar, então, já sei que vai ter uma dobradinha com a Kelly. Vocês já sabem que vai ter um livro aí lançado. Então, aguardem que tem notícias, tem novidades. Como todos os convidados do podcast, nós temos presente para dona Kelly. Gente, esse aqui é o Biovit, é um suplemento à base de beta-glucana. O objetivo dele é modular intestino e imunidade. É um suplemento excelente, eu uso, recomendo, indico para os meus pacientes também. Então, se esse é o seu objetivo, eu encaminho sempre, recomendo sempre usar o Biovit, porque ele tem uma ação muito, muito interessante. Eu sou speaker da marca, o Biovit é um patrocinador do nosso podcast. E
Está entregue para Olha, você. parece que foi combinado, mas eu nem sabia que eu ia ganhar presente, eu não sabia que o presente era pro intestino, não foi à toa que eu falei do meu intestino ter vida própria, Tá não. vendo? Amei o presente. Já vai resolver o intestino. Foi com suplemento. providencial. Kelly, coloca aí, me fala seu arroba pra gente finalizar, como é que as pessoas te encontram. Então, arroba, gente, meu nome escreve Kelly com I. Um L e um I. Todo mundo quer escrever Simplesinho. LLY, não. Kelly Rodrigues com 2 S no final, arroba Kelly Rodrigues. Preferencialmente hoje nas redes sociais, né? O podcast eu não tô gravando mais, então o canal do YouTube tá um pouquinho triste, parado, abandonado. Desatualizado. Tá lá largado. Gente, acessem o Instagram da Kelly, @Kelly Rodrigues, 2 S no final. Quem Isso. tiver interesse, quem quiser saber um pouco mais, inclusive do Instituto Wanda, entre em contato com ela, manda mensagem. O meu arroba, vocês já sabem, @nutri.carla. Esse episódio na íntegra vai subir para o YouTube, que também é @Doses de Atipicidade, e também no Instagram. Aguardo vocês.